E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre globalização, sobre o fim da União Soviética, sobre esse mundo atual de hoje em dia, né? Como que o mundo se comporta aí pós fim da Guerra Fria, né? Eu não coloquei nenhum slide assim muito, nessa aula aqui eu não coloquei um slide muito bem definido, porque ali no edital eu coloco ali assim, fim da Guerra Fria, nova ordem mundial. Então essa aula aqui eu acho que é mais interessante eu falar as coisas e vocês irem anotando aí. Se tiver alguma dúvida me perguntem depois, né, depois de assistir essa aula, porque hoje em dia o mundo ele muda muito rápido, né? Então o que eu estou falando aqui daqui 2, 3 anos já não pode ser mais, né, o que está acontecendo. Mas a gente tem que entender o que foi o final da Guerra Fria, né, o que ocorre no mundo hoje. A gente tem que entender o conceito aí de globalização. O que é o mundo globalizado? O que é esse conceito para a geografia? Ok? Por definição, a globalização vai ser um processo histórico que vai promover uma maior integração social, cultural, econômica entre povos do globo. Então, seria aí, entre aspas, um encurtamento do mundo. E o que significa? Pensem aí nos seus avós, lá na avós da década de 50, década de 40, sei lá, quando vocês, né, a idade de vocês. Mas pensem em pessoas que viviam lá na década de 30, década de 20, para eles mandarem uma mensagem para algum parente que morava em outro estado. Pense no sacrifício. Pense na época colonial, quando o Brasil era colônia. Pensa como era complicado mandar uma mensagem, mandar uma carta de uma pessoa que morava no Rio de Janeiro para uma pessoa que morava lá na região norte do país. Imagina que complicado. Imagina como é que era impossível, como é que era quase impossível, né? Viagens também. Então pensem aí quando a família real ela fugiu de Portugal e veio aqui para o Brasil. Pensem no tempo que ela demorou para chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, é como se antigamente as coisas fossem muito mais longe, muito mais distantes uma da outra. Hoje em dia, você pega o celular e manda ali uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem pelo Instagram, pelo Twitter, que seja. Você, para viajar, você de algumas horas está lá do outro lado do mundo, né? Demora aí mais ou menos aí umas 12 horas para você ir para a Europa. Coisas que na época aqui, né, a navegação, que é o dos meios de transporte, a navegação, você demorava meses, semanas para atravessar o Atlântico. Então, é como se hoje em dia o mundo fosse ali se juntando, fosse ali bem juntinho mesmo, né? E isso vai ser o desenvolvimento das redes geográficas, né? A rede geográfica vai ser essa malha que se conecta, como se fosse hoje em dia fosse tudo mais entrelaçado. Então, obviamente, essa globalização começou lá desde as grandes navegações, quando, né, os primeiros aventureiros, os primeiros navegantes começaram a ir ali para as Índias, para o Oriente Médio, para fazer comércio. Então foi a partir daí que o homem começou realmente a ser globalizado. Só que, durante alguns momentos chaves da história, a gente teve um aumento da globalização, como algumas revoluções industriais e também o nosso ponto-chave aqui vai ser o fim da Guerra Fria, né? Quando cai ali o muro de Berlim, a gente vai ter ali um boom tecnológico, um boom de informação, né? Então, a partir da década de 90 ali até hoje em dia, a gente teve uma evolução muito rápida aí do mundo, ok? Então, a gente vai ter aí, né, desenvolvimento material, seriam os transportes, como eu falei. Hoje em dia você viaja muito mais fácil. E material, a comunicação de mensagens e a informação. Então, a informação seria notícias, né? A gente tem algumas histórias, né, alguns contos que falam que quando o Brasil deixou de ser uma colônia, né, e passou a ser independente, tinha gente que nem sabia disso. Ou então, quando declaramos uma república, né, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, tinha pessoas do interior que nem sabiam que o Brasil tinha se tornado uma república, quem era o presidente, não sabia. Hoje em dia, quando o presidente fala alguma coisa, você recebe um celular, recebe uma notificação no celular e já sabe o que está ocorrendo no Brasil e no mundo também. Se o presidente de um país lá minúsculo da Europa morrer, a gente sabe, né, pelo celular. Então, a informação hoje está muito mais rápida. Bom, a nova ordem mundial vai começar a ocorrer depois do fim da Guerra Fria.
A gente sabe que durante a Guerra Fria tinha um mundo bipolar, lembra da aula de história, de geografia? Então, o mundo era bipolar. Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, né? Ou você apoiava um, ou você apoiava o outro, ou uma porrada dos dois lados, né? E logo depois que acaba a Guerra Fria, né, os Estados Unidos ganha essa guerra aí, que a União Soviética vai cair, vai ter uma abertura econômica para o mundo. Então, novos players, novos países podem começar a... podem pensar e se tornarem aí uma potência mundial. Podem pensar em se tornar um país primeiro mundo, um país desenvolvido. E também a partir daí a gente vai criar os blocos econômicos, né? A gente pensa aí, o BRICS talvez seja aí, não consegui no slide aqui, mas o BRICS talvez ele seja aí o maior exemplo de bloco de países que no final da Guerra Fria pensaram, pô, agora eu posso me desenvolver, né? O BRICS vai ser aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que em inglês é South Africa, então BRICS. Esse bloco não é um bloco político-econômico, né? Ele não tem nenhuma integração entre eles, não tem nenhum florescimento de impostos, nada. É só um grupinho de zap ali, vamos dizer assim, que esse grupo ele se reúne para discutir formas de se desenvolverem, de se ajudarem. Só que lá quando caiu o Muro de Berlim, isso fazia sentido, porque ele falou, pô, tá, agora o mundo tá aí pós-Guerra Fria, nós somos potências emergentes, né? É um grupo de países emergentes, um grupo de países que tem um potencial para se tornarem um player de primeiro mundo, né? Que hoje a gente sabe que a gente não se tornou de primeiro mundo, né? Somente a China hoje em dia, né, seria aí, em relação à economia, um país de primeiro mundo, em relação à economia, isso muito desenvolvido, né? É a segunda maior economia do mundo e provavelmente nos próximos aí 10, 15 anos, até menos talvez, a China vai passar os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo, tá? Em relação à economia. A gente pode falar também um pouquinho aqui sobre aí, né? Aí, obviamente, hoje em dia, o que vai ocorrer hoje? Um mundo multipolar, tá? Então, antigamente a gente tinha um mundo bipolar durante a Guerra Fria, e hoje a gente vai ter aí um mundo multipolar, um mundo aberto, que em teoria qualquer país né, pode se tornar aí um player, se tornar um país de primeiro mundo. Em teoria, obviamente, vai ter várias sanções, enfim, vários problemas que você vai se enfrentar para se tornar um país de primeiro mundo. Mas, em teoria, hoje em dia, qualquer país pode se tornar aí um player mundial, um player de primeiro mundo, ok? E a gente pensa aí em China, como eu falei, a China ela vai ser um país muito interessante porque, como eu falei, ela vai se tornar provavelmente um país aí, a primeira economia do mundo, provavelmente, nos próximos anos. Porém, culturalmente, vai ser muito difícil de desbancar os Estados Unidos, né? A gente pensa hoje em dia uma padronização mundial. Eu coloquei ali embaixo, depois ele colocar padronização cultural mundial. Hoje em dia, camisa, celular, tênis, calça, carro, é tudo de fora. Pensa em você agora aí na sua casa, onde você está vendo esse vídeo. Pensa o que seu aí é brasileiro. Talvez o seu caderno, talvez o seu lápis, sua caneta, talvez. Nem isso, que a Bic não é do Brasil não, tá? A Bic é de fora. A Bic é europeia, a Bic não é do Brasil não. Pensem aí o que você tem do Brasil, né? Que é produzido aqui no Brasil, que é brasileiro de verdade. Pense o que é. Quase nada. Então hoje em dia a gente tem uma padronização cultural mundial muito forte que vem lá de fora. Então provavelmente a China vai desbancar os Estados Unidos em relação à economia, porém em relação a culturalmente, em relação à cultura, né, muito difícil desbancar o que os Estados Unidos faz e está fazendo nesses anos aí. Então, isso seria aí um mundo pós-Guerra Fria, né? Guerra Fria, vamos aqui dar uma recapitulada, foi a época que a gente tinha um mundo bipolar. Apenas dois países aí detinham aí todos os poderes, econômico, político, social, cultural, Estados Unidos e União Soviética. Quando a União Soviética vai cair, quando ela cai, né, cai o muro, que é do Muro de Berlim, né, que é o maior símbolo aí do fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma abertura dos países e vamos ter aí um mundo multipolar, né? Agora cada país aí pode ter as suas chances de ser um país mundial, um país global, né? Inclusive o Brasil se torna um país, né, considerado globalizado nos anos 2000, né? Justamente quando cria o BRICS, né? O BRICS ele é muito importante aí nessa questão aí
dessa globalização, né? E também os blocos econômicos. Eu não estou falando aqui sobre blocos econômicos porque no edital não tem nenhuma citação a blocos econômicos, tá? Então, eu não tô falando sobre isso aqui, mas a gente tem aí a União Aduaneira, Zona de Livre Comércio, tem os blocos econômicos, NAFTA, Mercosul, União Europeia, mas aqui no edital, com essas aulas que são focadas no edital, eu não estou falando sobre eles, ok? Mas pense também que existem blocos econômicos aí como NAFTA, Mercosul, União Europeia, e também blocos de, como eu falei, o BRICS, que talvez seja mais importante, talvez o que se encaixaria para essa aula aqui seja justamente aí o BRICS, ok? E é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Valeu!